Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, 20 horas. E hoje nós vamos falar do eclipse lunar, das transformações que ele vai nos proporcionar, está nos proporcionando, né? E vamos fazer uma dinâmica com todos. Vamos só aguardar a turma entrar para que a gente possa começar. As pessoas estão sendo avisadas. E aí nós começamos. Oi, Fel. Boa noite, sejam bem-vindos. A sala está aberta. Oi, Estela, querida, boa noite, vamos entrando. E o eclipse trouxe bastante frio para nós, né? E chuva, né? Ele já trouxe, já chegou chegando. Com toda a sua... Eu já estou aqui com 15 graus, morrendo de frio. Oi, você está com problema de internet? Ah, essa época é terrível. Oi, Fernandinha, querida, boa noite, seja bem-vinda. Vamos trabalhar um pouquinho hoje, fazer umas dinâmicas? Então não esqueçam de já começar a pegar 3 papéis. Nós vamos fazer uma dinâmica no final. Eu vou dar uma pincelada sobre esse... O meu trabalho aqui hoje não é falar sobre astrologia, não é essa a ideia. É falar o que isso traz e mexe com a gente, né? De que forma isso está pegando as nossas águas para que a gente possa se trabalhar, né? E o objetivo sempre do meu trabalho é trazer essa consciência mais sistêmica, essa consciência mais pessoal, né? Para que a gente possa ir mexendo nas nossas águas e limpando as nossas águas, né? Esse é o momento de limpeza total. Vamos entrando, gente. Semana passada eu fiz uma live que eu falei sobre o primeiro eclipse do ano, que foi o eclipse solar, né? E nós fizemos uma dinâmica. Esse eclipse mexeu com as nossas estruturas, né? Esse do solar mexeu muito com as nossas estruturas e, de alguma forma... cada pessoa teve as suas estruturas um pouco abaladas. De que forma que elas estão sendo abaladas, né? E seja qual for essa estrutura familiar, relacionamento, afeto, trabalho, né? As coisas ficaram meio mexidas, meio fora do lugar, né? Oi, Sônia Verne, querida, deve estar muito frio aí também, não tá? Essa serrinha aí, tô uma saudade dessa serrinha, qualquer hora eu apareço aí, Soninha. Vamos tomar uns vinhos aí nesse frio, na lareira. Oi, Thalita, boa noite, vamos entrando. Então, gente, esse eclipse, né, o anterior, ele mexeu com as nossas estruturas. Muita gente, eu vou assim... Muita gente que teve essas estruturas. Eu também tive essa estrutura mexida e era uma coisa que era necessária, muito tempo tinha que ser feita, a gente vai protelando, mas aí não tem jeito, né? Quando o eclipse vem, ele faz tchum, se você não fez por bem, então faz por mal. Ou faz porque tem que fazer, não tem jeito, né? De uma forma ou de outra as coisas acontecem. E as coisas ficaram meio fora do lugar, e se você não deu essa resolvida, né, o eclipse da Lua vai mexer de alguma forma. Só que a gente fez o outro, que foi uma quadratura que estava em cima do Brasil, né? E aí estava pegando a casa 7 de astrologia, que é a casa dos relacionamentos. E aí nós fizemos uma dinâmica sobre isso, sobre os relacionamentos. Então nós aproveitamos essa quadratura, esse movimento do nosso Brasil, do nosso campo, né?
pessoal para poder fazer essa mudança. Agora nós vamos abordar esse eclipse lunar que aconteceu essa madrugada. Quem teve a oportunidade de fazer uma meditação percebeu o quanto que ele foi poderoso, né? O quanto que nós recebemos de tantos benefícios, né? Porque aí você escolhe, né? O que você quer, né? Então ele aconteceu nessa madrugada, né? E na realidade a Lua, né? Todos nós sabemos que ela fala das nossas emoções, né? Ela fala, tá sempre voltado para o feminino, porque emoção tem uma coisa a ver com o feminino, né? Seja você homem ou mulher, a parte emocional e o seu lado feminino, né? O seu lado emotivo, mas representado pela Lua, né? A Lua representa também na astrologia a mãe, né? O Sol, o pai. Esse eclipse, em especial, ele vem mexer com as nossas águas internas, né? As águas são as emoções. De que forma nós estamos trabalhando as nossas águas, né? Se nós estamos meditando, se nós estamos empregando bem a fala, os pensamentos, as atitudes e as ações, isso reverbera tanto para o físico como para o ambiente em que você vive de formas totalmente diferentes, né? E também das nossas águas planetárias, né? A água do planeta, claro. E ontem nós já entramos o eclipse lunar com chuva, né? Aqui caiu uma tempestade de madrugada e hoje de manhã, o dia todo, à tarde é que o sol abriu um pouquinho, mas agora já estou aqui com 15 graus, já está bem frio. E ele já disse que veio, né? Já mostrou as caras, que nós vamos ter um ano que parece que vai mexer muito com as águas, né? Oi, Marilena, querida. Oi, Enadia, boa noite, vamos entrando. Então, você já preparem 3 papeizinhos que nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Eu vou falar sobre algumas coisas para vocês irem observando o que esse eclipse vai mexer com você e está pedindo a você, né? Então, esse eclipse em geral, os eclipses em geral, né? Ele nos traz um transbordamento, na realidade, para algo que já estava pronto para ser mudado, para ser transformado, né, para ser mexido. E nesse momento ele traz uma força que a gente precisa dentro de nós para que isso aconteça, para que isso, para a gente parta para a ação, né? Essa que é a verdade. Então o eclipse ele gera, na realidade, na nossa vida, condições que estavam ocultas dentro de nós e que às vezes nós não queríamos encarar ou estávamos procrastinando, né? Mas ele é desafiador, né? Esse eclipse, então, ele é muito desafiador, porque ele tem o respaldo de Saturno, e Saturno é um cobrador do zodíaco, né? O Saturno é assim, aquela avó, a matriarca, que manda, que comanda, né? Então ela tá dizendo, escuta, tô avisando faz tempo, né? E aí você tá de bobeira. Oi, Ana Paula, querida, vamos entrando. Então, esse eclipse é desafiador por isso, porque o Saturno, quando ele entra em jogo, ele é um planeta que vai te cobrar. Todos nós seremos afetados de alguma forma, não tem a menor dúvida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para tomar as decisões corretas. E sempre você vai ter algo para ser transformado. E ele vai reverberar na sua vida de uma forma social e psicológica. Isso pode acontecer nas duas áreas, né? O ocultamento da Lua, ele é sabido de uma forma assim que mexe com as nossas emoções internas, né? Ganhando um espaço dentro de nós para as nossas percepções. Então a Lua fala da nossa criatividade, por isso que ele é visto como lado feminino, porque é o lado criativo, é o lado que tem as percepções, né? Que tem as intuições, né? E principalmente
especialmente esse eclipse lunar, ele está em Escorpião, que é misterioso, né? Então, olhando para o outono agora, né, entrando quase no inverno, estamos muito próximos do inverno, né? Como essa própria natureza se comporta de forma misteriosa, né? A gente já se agasalha, já se encoberta mais, né? O outono ele muda, ele se transforma, a natureza se transforma para morrer e para renascer, né? Então nós também ficamos envoltos nesses mistérios diante de determinadas decisões que nós temos que tomar, porque é uma época de transformação, uma época que transforma, a natureza transforma, e como nós somos integrados, na realidade nós não estamos longe dessa natureza, nós somos essa natureza, só que nós somos de uma espécie diferente. Eu sempre digo que existem várias espécies, né? E nós somos da natureza humana, digamos assim, mas nós somos, fazemos parte da natureza planetária, né? Então, nós também vamos perder algumas características, algumas posturas, algumas formas de atitudes que nós precisamos observar para mudar. Porque não está dando certo essa atitude que eu estou fazendo, que eu estou tendo com alguém, eu estou agredindo, eu estou falando mal, eu estou desrespeitando, eu não estou olhando, né, para esses movimentos. Então, é um movimento que nós precisamos ter bastante cuidado para ficar observando os feedbacks, porque você acaba não ouvindo. O ouvir, aliás, o ouvir é uma coisa que todo mundo faz, mas escutar é o que todo mundo menos faz, porque o escutar ele tem a ver com a compreensão, com o entendimento daquilo que está acontecendo. E apesar dos desafios, né, que esse eclipse pode nos trazer, nós precisamos olhar também para o lado positivo do eclipse, né, para nós. O que nós vamos querer vibrar positivamente na nossa vida, né? Bem-estar, ok, pode participar, é só clicar e entrar. Muito prazer, seja bem-vinda. Então, o que nós possamos vibrar positivamente nesse momento? Né? Porque existem sempre dois lados de nós, o positivo e o negativo, sombra e luz, o masculino e o feminino estão dentro de nós, obviamente, a força, a postura, né? A ação e a criação, são dois aspectos. E nós precisamos olhar o que nós estamos procrastinando, de que forma nós estamos perdendo esse potencial, esse empoderamento, esses recursos que a natureza nos fez, nos traz, nos deu, né? E se nós estamos fazendo um movimento interno para acessar isso. Isso é que é importante, porque não adianta você ter e não praticar. É a mesma coisa que você ter um livro, mas não aprender a ler. Então, você não vai saber nada do que tem no livro, não adianta você ter o livro, né? Então, você tem recurso, mas você tem que aprender a usar. Você tem que saber como é que funciona essas coisas na tua vida e quais são os benefícios que você vai ter com isso. Esse é o nosso objetivo hoje. Bom, e nós também podemos fazer uma vibração muito mais positiva, porque nós temos também o Festival de Vesak, né, acontecendo simultaneamente. Então, vibrar nesses dois lados significa acreditar que as forças celestiais estão também se manifestando intensamente sobre a Terra, né, e que nós podemos usufruir desses benefícios. Ontem mesmo, meditando, eu consegui uma graça, que foi uma coisa, assim, fantástica, né? Por um sintoma que eu estava sentindo e não estava acusando num exame que eu estava fazendo. Eu ia fazer uma pequena cirurgia no sábado, eu acabei não fazendo, porque tive uma cistite do nada. E fiz o exame na sexta-feira, meu exame perfeito, não tinha nada. Eu digo, não.
Isso é alguma coisa para eu não operar exatamente nesse eclipse, né? Uma cirurgia boba. E aí não fiz a cirurgia, avisei para o médico, ele cancelou no hospital e tal. E aí eu fiz a minha meditação, me cobri com essa luz, né, de Vesak, de Buda, da grande fraternidade branca, e disse: Senhor, me mostra o caminho, né? Me diga o que eu preciso e traga a luz para as minhas células, para o meu corpo, né? Hoje de manhã acordei sem sentir mais nada e não senti mais nada o dia inteiro. Então, você precisa entender que nós somos seres poderosíssimos. Nós não usamos nem um terço, sei lá, um quarto, sei lá do que da nossa capacidade real de conexão. Nós não podemos permitir que a gente perca essa fonte. Essa fonte está para nós, para qualquer um, né? Mas é como o mestre falava, você tem que acreditar para ver. Não adianta você querer ver para acreditar. Essa é a grande diferença. Então não esqueçam dos 3 papéis que nós vamos fazer já uma dinâmica. Deixa eu ver o que falta que falar para você. O Festival de Vesak, para quem não sabe, né? Tem gente que não sabe. É uma festa dos deuses, né? É muito celebrada pelo budismo, inclusive, porque marca a iluminação e a morte de Buda, né? Mas também tem a força dos mestres da grande fraternidade branca que nos abençoam nessa data de Vesak. E aí é uma outra história para uma outra live, eu não vou falar disso, mas vamos falar dos 10. Eu trouxe aqui 10 possibilidades para que vocês possam olhar nesse momento a sua própria situação, para a gente poder fazer a dinâmica. Qual é o meu objetivo de estar sempre fazendo uma live para vocês? Eu tenho um histórico de trabalho de mais de 30 anos de pensamento sistêmico, de olhar sistêmico, tanto na cinesiologia como na constelação. Eu não posso me permitir levar isso para o túmulo, eu tenho que passar alguma coisa. Então, o meu objetivo é levar para vocês esse conhecimento, levar para vocês recursos, para que vocês possam despertar uma outra imagem dentro de vocês, um outro saber, uma outra curiosidade. Porque o que faz o movimento de cura dentro de nós é a sacada da causa. Se você não sacar por que você ficou doente, o que alimentou e que minou o seu corpo, porque você não conseguiu resolver algo, e aquilo foi minando e foi cristalizando dentro de você, porque o corpo é a última coisa que segura a doença, não vai adiantar nada, né? Nenhuma terapia resolve, eu fiz uma constelação, não resolveu nada. Então você não entendeu, você não percebeu o que estava acontecendo. Não foi mostrado a você de alguma forma. Então você precisa tomar esse cuidado, seja qual for a terapia que você fizer, tá? Bom, vida pessoal, vamos falar de nós, né? Nós estamos numa conjunção de Touro e Escorpião. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Oi, Andréia, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, que joia. Muito bom, Antônio Carlos, Conceição, gente, ótimo. Então vamos preparar aqui. Agora eu queria que eu trouxe 10 questões para que vocês pudessem pensar dentro de vocês quais são as questões importantes que vocês gostariam de trabalhar hoje. Claro que vocês vão escolher uma, né? Uma questão para a sua história nesse momento. E depois nós vamos fazer a sensação dos papéis, daquela colocação de papéis, para que vocês possam trabalhar-se um pouco, né? Porque essa é uma dinâmica que vocês começam a se trabalhar, começam a sentir, porque o sentir é que faz com que desperte em você uma necessidade de se curar, de buscar, né, de compreensão, de entendimento, de transformação. Então, o Touro
como é touro e escorpião, o touro é o apego, né, gente? E o escorpião é o desapego. Então, o touro é mais agarrado, ele é mais no canto dele, né? E o escorpião é aquele antenado, mas ele desapega, porque ele corta, né? Então, a primeira questão, a primeira possibilidade seria trabalhar isso, o apego e o desapego. O que eu estou precisando me desapegar? Eu estou apegado de quem? De quê? Né? O que nós precisamos desapegar na nossa vida? Uma relação, um projeto que eu estou teimando em fazer e nada dá certo? Será que eu não tenho que mudar o rumo dessa conversa? Um emprego que eu estou procrastinando, eu estou insatisfeita, não estou dando mais o meu melhor na minha capacidade, mas eu não busco nada melhor, eu não vou atrás de outra coisa, ou de uma especialização, ou de um alto, né, entendimento. Uma amizade que está desgastada, que já deixou de ser uma amizade, né, uma forma de agir. O que eu preciso desapegar nesse momento, né? Então, dentro dessa primeira possibilidade, existem várias, né? E todas elas baseadas nessa forma de você abrir mão, né? Finanças pessoais seria uma segunda possibilidade, porque nós também, touro, tem essa coisa de você estar bem ancorado, né? Então, qual é a situação que eu preciso resolver? Para parar de ser consumista, por exemplo, gastar menos, buscar colocar ordem na minha casa, desapegar de algumas tralhas que eu tenho, mudar de casa, né, me desapegar desse lugar de uma vez, ou vender, ou comprar outro, né? O que nós estamos precisando? Diminuir o conteúdo que nós temos dentro de casa. Existem várias situações. Finança pessoal, o que eu preciso transformar nisso? O que eu preciso estar aberto para isso? Né? E pode ser também um momento em que você possa se abrir para receber uma herança, por exemplo, se abrir para receber um dinheiro que você não esperava. Isso tudo pode acontecer, tá? O eclipse ele não vem só para coisa ruim, não. Ele vem para abrir coisas boas também. Depende da sua vibração, do que você está vibrando. Você cria a sua realidade. Uma outra possibilidade seria a família, né? Quem eu preciso deixar aí? Os filhos? Será que eu estou apegado aos filhos e os filhos não vão, não saem de casa, ou não arranjam, não aceitam aquele emprego em outro estado, porque eu não posso deixar meu pai e minha mãe, coitados, eles vão sofrer? Filho a gente cria para o mundo. Dói pra caramba, a gente adora os filhos. Se pudesse, a gente tinha sempre eles no final de semana. Mas a vida muda, nós saímos de casa e eles precisam sair também. A gente precisa deixar os filhos crescerem. Se a gente passa muito a mão na cabeça, claro que ninguém vai abandonar ninguém, mas se você passa muito a mão na cabeça, você não está ajudando. Você está atrapalhando a evolução dele, porque ele acha que sempre vai ter alguém. Fica uma codependência ou uma dependência. Ele não percebe o potencial que ele tem, né? E aí você não está permitindo. Então, quem está atrapalhando quem? Não, mas eu quero que ele seja feliz. Como que você quer que ele seja feliz? Se você não permite que ele vá, você não permite que ele bata asas, né? Então, esse é um movimento muito difícil, mas que é necessário para o crescimento individual da alma também. Porque a alma precisa crescer, ela precisa perceber que ela tem recursos próprios. Né? Porque senão ela fica, o que você acha? Eu devo. Você acha que eu devo comprar? Você acha que eu devo fazer? Esse fica mais bonito ou aquele? Meu, já deu, né? Não é mais tempo disso. Então, assim, você precisa ser mais esposa do que mãe? Tá na hora de mudar esse movimento? Você precisa se dedicar mais ao seu marido? Você está se dedicando menos? Você está sendo pouco amorosa? Você está sendo pouco presente? Isso ambos, né? Marido ou mulher.
Ah, está trabalhando demais e não está olhando para a família. Ah, ou não está trabalhando, ou não está cuidando, ou não está olhando para a família, está abrindo mão dos filhos, está deixando as crianças demais na televisão enquanto você está lá no celular. Então, tem que observar qual é a dinâmica que está minando os relacionamentos da família. Então, está na hora da gente olhar para isso também. Preciso dar mais atenção para alguém em especial? Será que eu estou sendo muito imparcial, né? Muito parcial, estou gostando mais de um filho do que do outro, estou ajudando mais, estou olhando mais a um do que ao outro? Então, isso é uma coisa importante, né? Porque nós temos que ajudar os dois, nós temos que orientar os dois, mas os dois precisam ser olhados no mesmo grau. Será que você está controlando demais as pessoas, querendo dizer o que eles precisam fazer, o que não precisam? Será que esse excesso de controle não está te deixando doente? Não está te deixando com dor nas juntas? Né? Dor na coluna, por exemplo, está me deixando travada? Ou a sua inflexibilidade? Então tem uma série de situações, de pensamentos sistêmicos que nós precisamos olhar para a nossa família, para saber qual é o nosso lugar nessa família e saber qual é o lugar do filho. Será que você não está colocando um filho no lugar de um marido que foi embora? Ou uma filha? Será que você está permitindo que esse filho ou essa filha ocupe um lugar que não é dele? Porque para você é muito cômodo você ter alguém para olhar e fazer isso, porque você já estava acostumada com aquele homem ou com aquela mulher fazendo as coisas, e aí esse filho ou essa filha acaba não tendo vida própria, porque ele fica fora do lugar. Então tem várias situações nesse momento, né, de família que nós precisamos olhar, que nós precisamos perceber que nós viemos aqui para ralar, meu. Ninguém veio aqui a passeio, desculpe. A gente pode até passear muito, mas a gente veio aqui para crescer como pessoa, né? Uma outra situação seria ressignificação. Coragem para mudar, né? Então, assim, dentro das ressignificações que nós precisamos fazer, das mudanças, das transformações que nós precisamos fazer, nós precisamos ter essa coragem, mas muitas vezes nós não temos coragem porque nós estamos aprisionados no medo. Mas medo de quê? Esse medo é de agora ou é um medo que se reproduz de alguma situação que eu vivi na minha infância, com a minha família de origem, né? Então, colocar em prática, passo a passo, aquilo que nós estamos procrastinando é super importante. Para uma tomada de decisão assertiva. Então, eu posso ir mudando aos poucos. Ah, Selene, eu não consigo mudar de uma vez. Então, vai mudando aos poucos, mas pelo menos dá o primeiro passo, pelo amor de Deus, para não estragar a família, entendeu? Não estragar os filhos, ou não estragar a sua própria vida, a sua própria evolução nessa encarnação, gente. Porque a gente está aqui, o tempo, está correndo. O quinto seria instabilidade emocional, né? E a gente saber que essa instabilidade nos causa ansiedade, depressão, medos, inseguranças, porque a gente não acredita na impermanência, a gente não quer aceitar isso. A vida é feita disso, gente. Nada dura para sempre. Desculpe, nós vamos perder as pessoas. Todo mundo vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Não tem jeito. Agora, quando? Ninguém sabe. Então, só existe um momento, que é hoje. Ah, mas amanhã eu vejo. Se eu plantar bacaninha hoje, eu colho amanhã. Porque o que eu estou plantando hoje, possivelmente vai dar frutos amanhã. Agora, eu não posso ficar hoje olhando para trás. Olhando para o leite derramado, olhando para quem me deixou, para quem me abandonou, para quem eu perdi, para o que eu não fiz, para quem eu abandonei, me culpando. Gente, eu não estou vivendo. Eu estou mais do mesmo. Eu estou repetindo processos. E isso não é evolução, desculpe.
Então tem alguma coisa errada aí com você. Tá na hora da gente olhar para isso, não pode perder mais tempo, né? A gente precisa perceber o quanto é importante cada momento que a gente vive. Então, eu estou vivendo hoje, eu vou fazer o melhor que eu posso da minha vida para as pessoas que estão ao meu redor. Viver e deixar o outro viver também. Porque senão você está atrapalhando a evolução do outro. Ah, mas eu gosto tanto, eu quero tanto que ele fique aqui comigo, eu não vou dar conta. Pelo amor de Deus, isso não é amor, né? Isso tem outro nome. Desapegar das situações e das pessoas, porque nada é para sempre. Nada, nada, absolutamente nada. Então, se eu tenho esse momento, eu tô saudável, gente, vamos curtir, vamos fazer algo bom, seja lá o que for, até um bolo, mas faz, né? Ah, fazer um bolo para a família, bom, fazer uma comida gostosa, já é alguma coisa, já é um primeiro passo, tá? Ah, faxinei a casa, ai, que maravilha, né? Então, é um movimento, tá? Então, essa instabilidade que você tem pelo medo da perda, desculpe, você está olhando para o lado errado, você não está sendo leal com você mesmo, porque não existe outra verdade. Essa é a única verdade que nós sabemos, que é a da impermanência. Outra que é o poder pessoal. Poder pessoal de recuperar a autoestima, né? A sua dignidade. Então você tem que ter dignidade para sofrer, para ser rica, para ser feliz, para ser alegre. Tudo isso pede a você uma dignidade. E essa dignidade é sua, não é de ninguém. Ninguém tem que viver por você. Ninguém tem que te trazer essa dignidade. Ninguém tem que te dar isso, é você que tem que conquistar. Isso é algo pessoal. E ninguém tira a sua dignidade. Porque se alguém agride você, ou se alguém te xinga, ou se alguém quer te diminuir, ele que deve ter algum problema, com certeza. Agora, se você acolhe isso, e você fica, céus, ó dor, porque ele fez, porque ele aconteceu, porque o fulano, porque o ciclano, desculpe. Aí você tem problema. Ele tem, mas você também tem, porque vocês estão se espelhando. Tá? O outro pode até vir, porque ele precisa projetar em alguém, mas tem que ter eco, tem que ter espelhamento, né? Então, saber o seu lugar, né? O seu poder, o seu ter controle, nem comando das coisas, mas sobre as suas histórias, sobre a sua vida, sim, sobre a do outro, não. De poder e de ser capaz por si só, né? De ser capaz de conquistar as coisas por si só. Ah, mas eu não dou conta, eu sou muito fraca. Ok, você vai ficar sendo fraca a vida inteira. Na hora que você não tiver quem te dê, você vai se virar. Ou então você morre, né? Então você vai aprender a ter os recursos na hora H. E é isso que nós não queremos fazer com nossos filhos. Nós queremos que eles aprendam, pelos recursos próprios, a andarem sozinhos. Porque nós não sabemos. A impermanência existe. Você pode primeiro, ele pode primeiro também. Mas a tendência é você ir primeiro. Então, esse poder pessoal é algo que começa pelo amor próprio, né? Você tem que amar a si próprio. Eu sou uma infeliz porque o fulano não me ama, porque eu não sou, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Desculpe. Então é você que não se ama, é que você não tem amor próprio. Então começa a olhar no espelho e falar para você todo dia. Você é poderosa, eu amo você, você é a pessoa mais importante na minha vida, porque é mesmo. Ninguém vai viver a sua vida por você, né? Então, não importa o que o outro faça, importa o que eu faço comigo, o que eu me valorizo, né? Eu não tenho que me comparar com ninguém. Começa por aí. 7. Morte e vida. Pode esperar várias mudanças no campo familiar, tá? Porque cada separação é uma morte. A chegada de um bebê é uma mudança. É bacana? Super. Às vezes nem é tanto, porque ninguém estava esperando, porque vem mais gasto. Mas um bebê é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos que abraçar essa causa, né?
porque o que a gente está vendo, eu sou contra aborto, eu sou, porque a primeira coisa que você escuta, o bebê não está nem formado, é o coração, já é uma vida batendo dentro de você, e eu jamais teria coragem de fazer isso, né, de matar, porque isso é o que você faz. Então, assim, desculpe quem é a favor, mas eu não sou. Então, existe bastante entendimento, né, em relação a isso, compreensão, e as pessoas precisam acordar para isso. Aí é outra conversa. A chegada do bebê, a despedida de gente querida, que pode morrer ou pode ir embora, né? Eu agora mesmo passei por essa também mudança de estrutura. Tinha uma senhorinha que morava comigo já há mais de 40 anos, que foi babá dos meninos, que foi cozinheira durante muito tempo, mas há 10 anos ela não era mais minha empregada. Ela já estava numa celinha e ela morava comigo, ela tinha o dinheirinho dela, tem a família dela no norte e tal, e agora com essa pandemia, ela já estava bem velhinha, a família cobrando, a sobrinha veio buscá-la e ela foi embora. Então, assim, foi difícil para nós? Foi muito difícil, porque a gente tinha amor, tinha carinho, ela já era uma pessoa da família, é uma perda. Hoje eu ando pelo corredor, parece que eu vou esbarrar com ela, a impressão que eu tenho é que ela morreu, né? É uma sensação difícil, mas é necessária. Foi uma mudança de estrutura. Para ela, para mim, também foi. Né? Então, assim, esse é o momento que a gente precisa aceitar alguns ensinamentos, né, na nossa vida, né? E também está aberto para alguns recomeços, né? Porque nós, agora com a pandemia, nós tivemos que passar por isso. Quantas coisas nós tivemos que abrir mão? Tem 2 anos que nós estamos mudando estrutura, gente. Tem 2 anos que estão sendo obrigados a repensar nas mudanças estruturais, né? Eu mesmo fechei meu consultório no Rio, fechei em São Paulo, estou atendendo online direto, e agora vou pensar, dando os cursos, mentorias, mas agora vamos pensar de fazer esporadicamente um curso ou outro presencial. Mas é algo que eu também estou repensando, né? Se a gente ficar olhando só para as perdas, nós não vemos os ganhos nas mudanças que existem à nossa volta. E existem muitos ganhos com isso, né? Então tem mais um que é o sexo, agora eu vou falar. O que é que nós precisamos mudar? Na área sexual, né? Sexo mesmo, entrega nas relações. Nós somos felizes nessa troca? Tem diálogo nessa troca? O que está faltando nessa relação para dar um molho, né? Tá muito frio, tá muito morno, ou não tá mais, né? Você tá na hora de correr para analisar isso, gente. Está na hora de sentar olho no olho, né? Não dá mais para ficar fingindo que tá tudo bem, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Quanto que essa relação é importante para mim, né? O quanto que eu tô dentro dessa relação, o quanto que o outro tá, o quanto que nós somos um casal, que temos projeto, que estamos caminhando juntos. Então tá na hora de você olhar para essas coisas, porque isso é que faz a gente feliz. Não é que o outro tenha que fazer tudo que eu quero, não é isso que eu tô dizendo. É existir um companheirismo, existir uma troca. Porque na hora que não há troca, um tá olhando para cá e o outro tá olhando para cá, ou um tá olhando para cada lado. O que vai acontecer? Né? Se eu me trabalho, me conheço, esse aqui não, daqui a pouco o que acontece? Ninguém encaixa mais. Então deixa de ser um casal. Então, sexo é importante. Vamos conversar sobre isso. 9. Deixe ir. Libertação de coisas, pessoas que já não são mais afins, que não são mais importantes para nós, que nos acrescentam mais nada, né? Deixar ir, deixar... Ah, mas eu amo. Sim, quem ama, libera. Ué, se ele não tá mais feliz comigo, ou ela não tá mais feliz comigo, seja feliz com outra coisa, com outra pessoa. Porque eu amo, eu quero que você seja feliz. Porque senão não é amor, é apego, é posse. E outra coisa, né?
a gente tem que ter um fluxo na vida, as coisas têm que fluir. A gente não tem que se apegar a nada, gente, porque é desapego. Cara, na boa, você vai morrer. O que você vai levar quando você morrer? Nada, nem teu corpo. Só o que você conquistou na sua consciência, no seu HD externo. O resto, gente, ó, beijo, fui. O que vão fazer com o que eu deixei? O que interessa? Acabou. Deixe ir, né? Então, deixe ir e deixe vir. O que nós precisamos deixar vir? As transformações, né? Porque você precisa dar continuidade a alguma coisa, você precisa se fortalecer. Você precisa deixar vir coisas novas, deixar entrar na sua vida essas novidades, essas possibilidades, né? Quanto que nós tivemos que nos remodernizar agora, né? Se modernizar com internet, com não sei o quê. Ah, meu Deus, eu não sei fazer nada disso. Caramba, aprende, ué. Se vira, né? Bom, então, essas são algumas coisinhas que eu lembrei de falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, que eu acho que é importante da gente fazer um trabalho. Vamos fazer a dinâmica agora? Todo mundo, alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Oi, Vanéia, querida, Daniele. Oi, Vanéia, boa noite, querida Angélis, Luciana, Dacísio, Leica, Maria. Oh, quanta gente querida. Olha só, agora, oi, Jorge, querido, meu amigo lá de Portugal, querido, saudade da terrinha. Bom, então nós vamos pegar 3 papéis. Agora nós vamos pensar o que nós precisamos resolver hoje, né? Sermos fortes e corajosos nos dá o alimento para seguir em frente. Afinal, foi para isso que nós viemos, né? Para esse planeta Terra, né? Para esse grande laboratório, porque isso aqui é um laboratório, né? É mais do que uma escola. Então, porque olha só, dia 25 de outubro e dia 8 de novembro, tem outros eclipses. Vem mais por aí. Beijão, Jorge. Gente, então, olha, o primeiro papel é o seguinte, tá? Quando vocês colocarem os papéis, para quem ainda não sabe, é o seguinte, o papel, na hora que você coloca no chão, com aquilo, você pode escrever a questão ou você pode projetar a questão. Quando você identifica, isso daqui significa meu problema, né? O problema é a situação. Isso aqui significa não sei o quê. Aí você vai pisar em cima. Quando você pisa, você tem que perceber qual é a sensação física que isso te dá, tá? Porque é importante você perceber a sensação, porque o que nos faz ter consciência, entendimento, é a percepção física. Não adianta você ficar blá, 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 falando, que nem um papagaio repetindo, não adianta, porque isso não resolve questão. Ah, fala isso, fala aquilo, isso não resolve. Resolve o que você sente. Quando você se coloca no lugar do outro, quando você percebe a situação, do que vai na alma, na sua alma, por exemplo, quando você está ali naquela posição, isso é que faz você entender o que você precisa transformar na sua vida, ok? Então, vamos ficar bem esperto. O primeiro papel é o seguinte, o que você percebe neste momento que você precisa encarar? Aquela situação que já começou a ser mexida no outro eclipse e que ainda resta em você um resíduo, ou alguma coisa nova que surgiu, né? Dessas que eu falei agora, dessa lista que eu acabei de falar, para vocês poderem percebendo onde que vocês estavam. Um pedaço, né, de você que não quer se soltar, que não quer abrir mão, que não quer deixar. Pensa agora, nesse momento, resolve uma coisa só. Não pode trabalhar várias ao mesmo tempo, não. Você pode até fazer uma de outra dinâmica, outro dia, hoje não, hoje é uma só, sobre outra temática, tá bom? Essa mesma dinâmica que eu estou ensinando, vocês podem fazer várias vezes. Mas agora eu quero que vocês pensem numa questão, tá? Pensaram?
Então, o segundo papel é para aquilo que você quer conquistar, aquilo que você acredita que nessa mudança vai trazer conforto, bem-estar físico, mental, equilíbrio, bem-estar, equilíbrio espiritual, né? Ou seja, aquilo que deixará você equilibrado, deixará você no seu eixo, para que você possa viver. Sabe o que é viver dignamente, plenamente, sem codependência, sem amarração? Esse que é o grande barato da sua permanência, né? Por enquanto aqui. Então, esse seria o segundo papel. O terceiro papel é para o lugar que você está no momento. O lugar que deixa você desconfortável. Eu tô no lugar do meu pai, né? Do lado da minha mãe. Eu tô ocupando um papel de chefe aqui sem ser chefe no meu trabalho. Seja lá o que for. Sabe o que significa isso? Significa que você precisa sentir como a sua alma se sente neste lugar. Uma coisa é o problema, outra coisa é como você se sente olhando para isso, vivendo isso. E outra coisa é como você se sente num papel equilibrado, num lugar delicioso, que te traz bem-estar emocional, físico, que você é capaz de pensar e buscar aquilo que você precisa. Alguém ficou com alguma dúvida desses 3 papéis? Pode perguntar. Quer que repita? Então, vou repetir rapidamente. O primeiro papel é a questão. A questão que eu preciso encarar no momento, a situação que eu preciso... é um relacionamento. Então, relacionamento com meu marido. Então, você bota lá o teu marido ou a relação com o seu marido, né? O segundo papel é para aquela posição onde eu vou me sentir bem-estar com essa relação. Ou fora dela, né? Ou separada dela, que às vezes isso é necessário também, né? Eu não sei. E outro lugar, o terceiro papel, é como você se sente dentro dessa situação que você não está mudando e que você precisa mudar. Então, vamos lá. Vamos botar lá os 3. Qualquer situação de muito desconforto, você pula para o segundo papel, para aquele papel do bem-estar, do equilíbrio, tá? Porque lá é teu de direito. Você só não pegou ele ainda. Você só não está usufruindo dele. Primeiro você sente cada lugar, observa cada lugar. Vai para esse lugar que é o desafio, né? Que você precisa transformar, que é aquilo que está te incomodando nesse momento. Se é uma pessoa, se é uma relação, se é um hábito, se é uma postura. São vibrações suas, né? Ressignifique isso, converse com isso. Se você está repetindo essa história de alguém, se você está reclamando de alguém, né? Se isso leva você a algum lugar, ou essa pessoa, se é uma pessoa, pode ser você com você mesmo. Então, nesse lugar, que é a situação daquilo que você precisa mudar, eu quero que você se sinta e sinta no seu físico o que é isso para você. E aí, nesse momento, você vai exatamente para aquele lugar, para o papel onde você se sente, como você se sente vivendo isso, né? Como é que a sua personalidade, a sua alma se sente dentro desse desconforto.
Primeiro deu enjoo, né? Uhum. O papel de libertação, de equilíbrio é tudo de bom, né? Não dá vontade de sair dele, que é ali que é o nosso lugar. Agora observa o lugar de como você se sente olhando para o desequilíbrio, né? Vivenciando esse desequilíbrio. Qual o desarranjo que ele acontece dentro de você. E aí, deste lugar, você pode falar exatamente em voz alta para que você ouça como você se sente vivenciando esse problema, vivenciando essa história, não resolvendo, não decidindo, não transformando, não mudando. Quais são as situações que criam desconforto nas suas relações, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde? Tontura e formigamento, né, Jorge? É isso aí. Então, fala para esse objetivo, para essa pessoa, para essa situação, essa questão. Diga, eu sinto muito ter atraído você para mim. Seja de onde você venha, eu sinto muito. Olhe para mim com carinho. Se eu posso mudar isso, 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 isso e isso. Porque isso é meu, é uma questão minha pessoal. E eu assumo isso. Observa se você falando algo assim, você se sente um pouco melhor nessa posição, olhando para a questão. E aí vai para aquele outro papel, que é o seu equilíbrio. E olha para os dois, para as duas posições, para como você se sente dentro do problema e para o problema do seu lugar de equilíbrio, do seu lugar desejado da mente, do seu lugar onde traz conforto espiritual, mental e físico. E observa aí qual é o insight que você tem em relação à sua verdadeira mudança, à sua verdadeira expressão no mundo. O que realmente a sua alma está pedindo para você aí nesse lugar. Sente no seu físico isso. Luciana está falando, eu não sei nem me expressar sobre isso, não soube nem começar. Você não soube começar a falar com esse problema? Mas você sentiu como você se sente quando olha para o problema? Como você está se sentindo hoje, no seu lugar de hoje, vivenciando esse problema? Isso é extremamente importante. Você, do seu aspecto pessoal, olhando para o problema. Como você se sente? É confortável? É bom ficar aí? É isso mesmo que você quer? Te remete a alguma lembrança? É isso que vocês têm que observar. E aí respira fundo e vai lá no lugar desejado da mente, no lugar de bem-estar e de conforto. Você pode escolher, você tem escolha. E você precisa aprender a fazer as suas escolhas. E só sentindo fisicamente é que você é capaz de fazer uma boa escolha. Porque enquanto você estiver no achismo, vai melhorar, vai mudar, vou fazer, vai acontecer, nada muda. Você tem que sentir na sua alma, no seu corpo, nas suas entranhas. Só aí você vai dizer, não dá. Eu preciso olhar para mim, porque eu sou a pessoa mais importante na minha vida. O que eu faço, as minhas escolhas são mais importantes. Eu prefiro ganhar 2.000 do que ganhar 10.000
mas vivendo isso, sofrendo isso, passando por isso. Eu não preciso me submeter. Então, vou ter que mudar minhas estruturas, vou ter que trabalhar em dois. Não sei. É só um exemplo que eu estou dando. Para que você perceba. Não se submeta. Porque você precisa ter. Você só precisa ser. Ficou mais claro para você agora, Lu? Ficou? No lugar desejado que fiquei firme. Importante me sentir mal tombando no atual problema. E no lugar onde você se sente agora vivendo esse problema. Como é que a tua alma se sente ali? Isso é que é fundamental, vocês entenderem. Não são 3 lugares, né? Eu vou ficar aqui confortável, mas não resolve, não mudo. Eu preciso sentir na minha pele o que a minha alma está sentindo quando vive esse problema. Para eu poder fazer uma boa escolha. Para eu poder decidir falar, ou resolver, ou ressignificar, ou transformar uma postura, seja lá o que for na minha vida. Porque cada um de vocês tem uma história diferente, né? Eu só estou dando as coordenadas porque eu não sei cada um o que colocou. No atual problema, a gente se sente tombando. E aí é legal ficar tombando o resto da vida? Eu vou ficar tombando, mas eu preciso. Mas precisa para quê? Que benefício que isso vai trazer para você? R$500 a mais? Um beijo a mais? De vez em quando? Você entendeu? Então, o mais importante é o que eu quero realmente viver. Mais alguma pergunta? Tá fazendo sentido agora, né? Então, porque a única forma que você tem de fazer realmente uma mudança é quando você sente na sua alma. Porque senão você vai ficar no verbo. O verbo, a mente mente, você acredita. Porque ela vai mentir, porque ela tem crenças. Crenças muito firmes, já muito vivenciadas, revividas. E não vai a lugar nenhum, não te leva a lugar nenhum. Só vai te lugar no mais do mesmo, mais do mesmo. Vai mudar de namoro, vai mudar de casa, vai mudar e vai repetir a história. Porque enquanto você não sentir a real mudança dentro de você e você dizer, não, essa atitude eu não tomo mais. Isso aqui eu não permito mais. Esse aqui é o meu lugar. É dessa forma que eu agora vou agir. Acabou. Essa é uma escolha sua. Isso te traz dignidade. E é isso que nós precisamos. Ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida mais? Isso, né, Lu? Bacana. Ai, Conceição, tá dando dor no corpo? Ai, cruz credo, ninguém merece. Tem que mudar, né? Já percebeu que tem que mudar. Ninguém merece ficar sentindo dor. Porque daí para mais é um pulo. No sentimento foi péssimo, muitas sensações ruins. Então assim, essas sensações são situações que você está vivendo e não está resolvendo. E a tendência, se você não resolve, é o quê? É cristalizar, é somatizar. E ninguém quer somatizar, porque aí dá dor, que nem ela está falando, a Conceição está falando aqui, que teve dor, né? Estou nesse processo de mudança em um dos lugares que trabalho. Foi perfeita as sensações, super real. Oh, que bom, que bom. Isso é que a gente precisa saber, onde que eu me sinto confortável. Nesse aqui eu preciso que eu vou ganhar R$1.000 a mais. Será que vai valer a pena? Procura saber se vai valer a pena. Vai lá, sente. Essa empresa e essa empresa. Sente onde que eu me sinto mais confortável. É aqui ou é aqui? Onde eu sinto confortável é o meu lugar. Eu não estou aqui para ter desconforto. Ninguém está aqui para ter desconforto.
né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A gente se acomoda por medo de mudanças, de recomeçar. Claro, Stella, é isso mesmo. Com certeza. Então, isso nos traz o quê? Nos traz uma consciência de que nós temos escolha e podemos mudar a qualquer hora. A qualquer hora. Porque é muito mais fácil eu escolher do que ser escolhido pelo universo ou pelas circunstâncias. Aí vai ficar difícil, porque aí eu não tenho escolha. Eu sou obrigada a fazer isso ou aquilo. Entenderam? Então, assim, é muito mais fácil eu me permitir essa escolha do que ser escolhida, né? O que mais? Olivia. Isso. Bom, isso é ótimo. Então, assim, é importante que vocês percebam essa mudança. Totalmente centrada no lugar do equilíbrio, né, Soninha? Ai, que maravilha. É, porque também tira uma coisa da gente de culpa. Sabe aquela coisa? Ah, porque coitado. Ah, porque se eu não fizer. Ah, mas... Para e pensa, né? Quem é que é importante? Quem é que vai viver? Quem é que vai viver todos os dias essa história? Sou eu. Então, quem mais? Estela. Ah, Estelinha, que bom, que bom. Então, o que vocês aproveitam desse trabalho? Perceberam que vocês podem fazer isso situações diferentes. Então, daqui para frente é muito mais fácil você começar a perceber de que forma que eu tenho escolha, de que forma que eu vou mudar no lugar onde eu me sinto bem. Onde eu me sinto bem é o meu lugar. Então, se não é confortável, gente, desculpe, sai de fininho, nem dá boa noite. Cadê? Já foi, né? Mais ou menos assim. Ah, eu queria muito agradecer a vocês, porque esse é um momento em que a gente tem um trabalho de retorno muito bom. E queria avisar vocês que eu estou preparando um curso de atendimento online, porque nesse momento muitas pessoas estão me pedindo, porque muitas pessoas estão atendendo online, então elas querem praticar mais, querem aprender mais detalhes, né? E nesses anos todos de prática que eu tenho muito para ensinar vocês. Então, vou fazer em 4 encontros, tá? Estou preparando as datas e vou avisar vocês. Quem for constelador, eu só vou dar para constelador. Esse módulo agora é uma mentoria só para consteladores, porque eu não vou ensinar a base da constelação, né? Eu já vou ensinar as manhas da constelação. Mas para isso você precisa ter a base. Porque sem base você não vai ser um bom constelador, não vai fazer um bom trabalho. E isso só vai queimar você e queimar o cliente ali nas histórias dele. Mais alguém aqui? Soninha, gratidão, querida, clareza e certeza de escolhas que já estavam se encaminhando. Só para confirmar, né? Isso aí. Porque quando a gente medita, gente, nós temos uma coisa muito boa, que é essa conexão direta, essa orientação que traz para a gente essa força de entendimento, de compreensão, né? De observação, de percepção. Isso é uma coisa que nós precisamos treinar. Tá? Não é assim, não. É treino, tá? Oi, Jorge, de nada, querido. Um abraço também, Soninha, Estela, sejam todos. Então, segunda-feira estaremos juntos de novo aqui para fazer mais um trabalhinho, tá bom? Ou é meditação ou é dinâmica oculta. Um grande beijo a todos e até segunda. Vai caber sim, Estela, a gente dá um jeito.